Hoje estaremos estudando a lição 37, Família, Agência de Cidadania, que começa na página 163. Para aqueles que não possuem o livro da Escola Bíblica Dominical, Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira, esta lição, a lição 37, Família, Agência de Cidadania, estará disponível no link abaixo. Antes de começarmos o estudo, gostaria de fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por nos instruir, por Tua palavra nos ensinar como se comportar nesse mundo que nós estamos aqui de forma passageira, Senhor. Ó Deus, esteja sempre conosco, moldando o nosso caráter, moldando as nossas atitudes, Senhor. Que o Teu Espírito Santo sempre venha agir em nossa mente, em nosso coração, para que possamos sempre desejar as coisas eternas, Senhor, as coisas que vêm de Ti. E que possamos, Senhor, não estar aqui somente de passagem, sem deixar nenhuma marca, mas que as pessoas possam ver os valores cristãos em nós, que possam ver Cristo em nós, que possamos ser a imagem e semelhança de Ti, ó meu Deus, pois para isso fomos criados, através do caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esteja conosco hoje e sempre, abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa a Tua liderança e abençoa esse estudo, Senhor, que iremos fazer hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A oração que eu faço, agradeço pedindo. Em nome de Jesus, amém. Na página 164, a partir do segundo parágrafo, diz assim: a família cristã existe com a finalidade de servir a ela mesma e ao próximo. Como isso influenciando a sociedade nas questões sociais e humanitárias. A primeira responsabilidade da família cristã é para com ela mesma, provendo o que for necessário para seu sustento e manutenção. Isso é a preocupação social primária da família cristã. Mas não faz sentido auxiliar os de fora e não prover a necessidade dos que estão dentro. A responsabilidade social do cristão começa com a sua própria família e estende-se a todos os homens e deve ser medida de acordo com os seus recursos. 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 10, eu vou estar lendo a partir do versículo 4. Diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo aqui vai tratar do amor como dom supremo, como resposta da graça de Deus, vindo de nossos corações. A gratidão por receber e reconhecer que a morte do Senhor Jesus nos trouxe paz. Já não temos mais medo do juízo, pois temos paz com Deus. Ele pagou por nossos pecados. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer: o amor é o dom supremo. Ainda que eu tivesse algum conhecimento ou revelação vinda de Deus, se não houvesse amor, se não houvesse edificação da igreja, se não houvesse edificação da família, se não fosse realizado para o bem comum e para a glória de Deus, de nada valeria. Ou seja, no versículo 10 ele diz: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O apóstolo Paulo aqui está ensinando que hoje nós conseguimos ver de forma míope, de uma forma fosca, de uma forma pela qual nós ainda não temos certeza. Seja você sensacionista,
que acha que os dons espirituais cessaram na igreja primitiva, ou seja você continuista. Não importa. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é: se você foi realmente impactado pela graça de Deus, o amor de Cristo virá sobre você. Você desejará fazer as mesmas obras que Jesus fez. E o ministério de Jesus, do Senhor Jesus, está explícito, cheio das obras e do caráter que ele representa e de que ele mesmo é. Ele, sendo Deus encarnado, sendo que nós cremos, as obras dele foi atender os necessitados, seja fisicamente ou psicologicamente ou espiritualmente. Se doar, servir a igreja, dar a vida pela sua igreja. Freud, em seus livros, em seus autos, diz que o homem é movido pela busca do prazer, a busca pela felicidade. Já Karl Marx vai dizer que não, o homem busca se estabelecer economicamente. É com isso Karl Marx vê e bem prediz sobre o homem em suas literaturas. É dessa forma que ele vê o homem totalmente econômico, o homem que busca estabilidade financeira. Ao contrário dos valores cristãos e dos valores que se aprendia nas aulas de OSPB, Organização Social e Política do Brasil, nas décadas de 80 e 90, que ensinava nas escolas os alunos a serem cristãos. Ou os pais, na década de 50, que ensinavam seus filhos, criavam seus filhos para respeitar os mais velhos, seu próximo, a se tornar um homem responsável, um marido ou uma esposa, um homem de bem ou uma mulher de bem. Eu não estou dizendo nem uma pessoa temente a Deus ou com conhecimento bíblico ou práticas cristãs. Eu estou dizendo sobre boas intenções, sobre uma boa educação. Estou dizendo sobre moral e cívica, matérias que eu tive o prazer de aprender no ensino fundamental. Ao contrário disso, o homem comum, guiado pela mídia, ele pensa o quê? Ele pensa como Marx definiu, a definição de Karl Marx ou de Freud, que diz o quê? O homem não deve ter limites para enriquecer ou buscar ser feliz. O que os meios de comunicação ensinam é: você tem que ter o melhor carro, a melhor casa, as melhores condições para garantir um futuro intelectual competitivo para a sua família, estabilidade. Mas ao contrário disso, na contramão disso, a Bíblia ensina o quê? Ensina que o cristão deve ter caráter, que o cristão deve ter palavra, como se dizia antigamente. Deve honrar o fio do bigode, arrancar o fio do bigode e honrá-lo. Deve ter responsabilidade. O cristão, segundo a Bíblia, ele se preocupa com as pessoas. Ele se preocupa em solucionar os problemas que o mundo cria. Os problemas que as ciências humanas ainda não conseguiram resolver, que a ONU e a Unesco não conseguiram. Porque esses problemas vêm da queda do homem, vêm de Gênesis 3, vêm da ruptura do relacionamento entre Deus e o homem. É o que acontece em vários países da Europa e nos Estados Unidos. O Estado não é capaz de amar. Então o Estado propõe uma parceria com a igreja. Porque somente a igreja que é convertida, que tem o caráter de Cristo, ela é capaz de amar. Ela é capaz de se doar. Ela é capaz de fazer a obra de Deus. É capaz de imitar Jesus Cristo. É capaz de ser influenciada pelo Espírito Santo. É capaz de se guardar do mundo e de todas as amizades e influências que o mundo propõe. Então, os estados mais evoluídos procuram na igreja uma forma de investir na sociedade, uma forma de se doar,
pois admitem que o Estado não é capaz de amar. O Estado é capaz de dar benefícios. Somente isso. Continuando, ainda na página 164, tópico 2. Formação cristã. A família cristã cresce desenvolvendo no ambiente pátrio. Destaca-se que é na família que se aprende o valor que há no respeito às autoridades constituídas e a importante linha de autoridade que ela exerce sobre a humanidade. Que autoridade é essa? Exerce a cidadania com ética bíblica. Exerce sua cidadania com honra aos governantes. Exerce sua cidadania com temor a Deus e reconhecendo a soberania divina. Por isso que votar e estar ativo civicamente demonstra um compromisso ético individual equilibrado, concordando com a soberania de Deus sobre os povos. Deus está governando o mundo, ainda que aparentemente não pareça. E mesmo momentaneamente tenhamos que enfrentar dores, conforme Romanos 8, e as injustiças do mundo em seus sistemas. Deus quer que a família cristã se desenvolva em civismo, em cumprimento com seus deveres, agindo ela, continua focada no governo soberano de Deus. O que isso quer dizer aqui dentro da formação cidadã? A sociedade hoje, ela não é uma sociedade cidadã, que procura a igualdade social, que busca a distribuição de renda, que busca o cumprimento da Constituição Federal, que garante saúde, educação, lazer, segurança pública. É uma sociedade individualista, que pensa nos seus próprios interesses, em sua própria estabilidade, ignorando os mais necessitados, aqueles com menos recursos. Mas na igreja do Senhor Jesus, não foi assim. Em Atos 2, a partir do versículo 38, o apóstolo Pedro faz um discurso que é traduzido para vários idiomas. Ali é o milagre dessa tradução. Ali muitas pessoas se convertem, entendem que a graça de Deus é distribuída e necessária para todos. Eles vão para suas casas, vendem tudo que têm e depositam aos pés dos apóstolos. Visto que os apóstolos não pediram nada, os apóstolos não pediram um tostão para ninguém. Foi feito de forma voluntária, esperando a volta de Cristo e querendo principalmente atender a necessidade das viúvas e dos órfãos. O impacto do testemunho daqueles homens, os apóstolos, que mostraram acreditar tanto em Jesus e demonstraram tanto poder do Espírito Santo, que 3.000 pessoas se convertem em um dia, só com o discurso de Pedro. E com as riquezas que foram adquiridas, o que ocorre? Houve distribuição, houve fartura entre todas as pessoas, pois eles partiam o pão e encaravam tudo de forma igual. E o que ocorre? Mas nem por isso eles concordaram com o sistema que estava estabelecido. Nem por isso eles concordaram com tudo. Por quê? Como a lição mesmo diz, na página 163, na introdução, o que ocorre? A família tem que ser crítica, dotada de bom senso. A prática cidadã, o civismo, ele deve ser exercido de forma consciente, de forma equilibrada, não se deixando levar por qualquer vento de doutrina ou por qualquer argumentação sem fundamento, ou tomando partido, seja de uma opinião de um partido político de direita ou de esquerda. Jesus não é de um partido político da direita, nem da esquerda. Jesus é Senhor de todos. O Senhor Jesus é apartidário. Não possui partido político. Ele veio para anunciar e trazer e tornar possível o reino de Deus na terra. Essa é a missão e a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós, como igreja, nos espelhamos em seu exemplo
e temos fé, somos justificados pela fé, como está escrito em Romanos 4, nós devemos fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fez. Eu não digo os milagres, eu não digo reproduzir as obras da igreja primitiva, mas eu digo o caráter. Ser uma pessoa que ama as pessoas, sem fazer acepção, que é o que 1 Coríntios 13 diz, sem privilegiar as pessoas que têm mais recursos ou buscar interesses, ou ser uma pessoa que, para garantir o seu pão de cada dia, que ela afogue com a injustiça, que ela seja conhecida por uma pessoa que tem um discurso cristão, mas as suas práticas contêm muito de hipocrisia, de falta de responsabilidade. Então, nem tudo que o sistema político contemporâneo diz pode ser absolvido. Porque em Atos 4 houve a cura de um paralítico. A igreja em Atos, a igreja primitiva, ela teve muitos recursos. Mas os apóstolos disseram, nós não fomos chamados para servir as mesas. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus e proclamar o santo evangelho, as boas novas, para que as pessoas sejam salvas. Então os diáconos cuidavam das mesas, da tesouraria, e os apóstolos faziam a obra que lhe competiam, conforme o dom que o Espírito Santo lhes concedeu. E quando eles saem sem um recurso da igreja, a igreja ficou com os recursos. Eles saem para pregar o evangelho. Um homem paralítico, um homem coxo, diz para eles, vocês poderiam me dar uma esmola? E os apóstolos Pedro e João disseram, nós não temos ouro, não temos prata, mas temos Jesus de Nazaré. Levanta e anda. Ou seja, isso foi notório. Tanto que eles foram chamados até as autoridades para lhe dar explicação ao Sinédrio, perante e mediante os fariseus. E no versículo 27 de Atos 4 diz assim, para que isto, porém, não se espalhe mais entre o povo, convençamo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Responderam-lhe, porém, Pedro e João, julgai vós se é justo diante de Deus obedecer ante a vós do que Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os fariseus, porém, ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em quem se operara aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos. Ou seja, mediante ameaças, para que o nome de Jesus não fosse proclamado, para que aqueles que estavam doentes fossem curados, e para que as almas que enxergassem aqueles atos notórios não se convertessem, os fariseus se levantam contra a proclamação e propagação do Evangelho. Mas os apóstolos Pedro e João dizem, é lícito obedecer aos homens antes de obedecer a Deus? Então este é o quê? É a crítica, é o bom senso que toda família cristã deve ter. Se a organização social e política do nosso país propõe algo que vai contra as Sagradas Escrituras, antes é melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens, certo? Se a organização social e política do Brasil diz que eu tenho que fazer, que eu tenho meus deveres para ter meus direitos, ainda que a Constituição diz que vai garantir e não garanta, eu vou cumprir os meus deveres, mesmo não recebendo meus direitos, em sua totalidade. Por quê? Eu quero dar bom testemunho, primeiramente a Deus, agradando a Deus, e depois se submetendo aos homens. Porém, se a organização social e política do Brasil diz que eu tenho que ir de encontro ou contra as Sagradas Escrituras, eu tenho que dizer não. É melhor servir a Deus e se submeter a Deus e ser perseguido do que se submeter aos homens.
Isto, infelizmente, ocorreu com o pastor Batista, que tinha um avô, que era pastor Batista, e um pai, que era pastor Batista. Logo, ele é advogado e também pastor teólogo, com doutorado em teologia. Pastor Martin Luther King. Ele se vê numa encruzilhada. Um homem de classe média, que tinha sua vida estabilizada, que não ia de encontro às práticas execráveis de seu país, que vivia uma vida conforme a maioria dos cristãos vivem. Deus tem endereço, Deus tem um CEP. E qual é o CEP de Deus? O CEP de Deus é a igreja. Na igreja eu busco ser o ser supremo, divino, transcendental, que é Deus. Dentro da igreja eu canto, eu louvo. Eu presto o meu culto a Deus. E quando eu saio da igreja, eu vivo conforme a cidadania ou a prática cidadã, conforme as influências que eu recebo no mundo. E o que ocorre? Uma irmã metodista chamada Rosa Parker, ela, depois de um dia cansativo de trabalho, ela se senta num lugar, numa poltrona do ônibus, indo para a casa, sendo que ela pagou a passagem. Era de direito dela se sentar. Mas pelas leis dos estados, do sul dos Estados Unidos, que diziam que quando um negro ou vários negros estiverem sentados e um homem branco ou uma mulher branca entrar no ônibus e pagar o mesmo valor da passagem, as pessoas negras deveriam se levantar. Como aquela irmã estava cansada, ela disse: hoje não. Hoje eu não cederei o meu lugar. E o que ocorre? É uma mulher que foi processada pelo Estado e que teve seu nome sujo. Ou seja, teve o seu direito civil, o seu civismo negado. A sua igualdade social negada. Porque é um país que segrega pessoas pela cor da pele. Isso não mudou, visto que esse ano, quantas pessoas negras morreram pelas mãos ou de pessoas brancas, que representam o Ku Klux Klan, ou de autoridades que se escondem atrás de suas fardas ou atrás de seus cargos políticos. E o que ocorre é que Martin Luther King se indignou com aquela situação. Martin Luther King se enfureceu. E ali nasce o movimento contra a segregação racial. Martin Luther King cobra o que estava na Constituição Federal, em que todos os homens e mulheres são iguais perante a Constituição. E ele faz um dos discursos mais lindos, uma das pregações mais lindas, que é I have a dream, eu tenho um sonho. O sonho dele era que pessoas brancas e pessoas negras pudessem se abraçar no Alabama, no Mississippi, na Geórgia, que pudessem ser iguais, ter os mesmos direitos. Porque as pessoas brancas tinham uma casa boa, um carro bom, e o negro morava no gueto. Então, de forma pacífica, o pastor que doutrinava dentro da igreja, ele passa a doutrinar fora, ele passa a se rebelar contra aquele sistema tirano de seu país, que usava a Bíblia para negar os direitos às pessoas, na igualdade social às pessoas. Assim como o diabo tentou o Senhor Jesus em Mateus 4, aqueles políticos, a Suprema Corte foi desafiada a rever todas as leis e políticas sociais dentro dos Estados Unidos da América. Isto por quê? Porque um homem, um pastor, então Martin Luther King, ele fica indignado com aquela situação. O seu caráter forjado na palavra de Deus, a influência de seus ancestrais, de seu pai e de seu avô, não permitiram que ele se acovardasse. Ainda que ele pagou com a própria vida, ele é lembrado como um dos homens mais notáveis do mundo. E ele é um dos meus pastores prediletos. Porque ele disse: eu subi a montanha, eu vi a terra prometida. E a terra prometida para ele é como a terra prometida
quando Moisés vê nas campinas de Moabe. Ele olha e vê, identifica o Jordão. Ele não chega à terra prometida, mas ele vê a terra que Deus prometeu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ainda que Josué guiou o povo. Martin Luther King não pôde guiar o povo à igualdade social. Não pôde guiar o povo a viver conforme seu caráter, conforme suas atitudes. Infelizmente, como Estevão foi martirizado e morreu apedrejado, Martin Luther King é um mártir da igreja contemporânea que deu sua vida para a formação cidadã de várias pessoas, para que as pessoas pudessem enxergar a justiça de Deus, pudessem entender que ainda que Satanás influencie e tenha algum poder sobre este mundo, Deus é maior. Satanás ainda tem que se submeter a Deus. Você pode ir até onde Deus permita que ele vá. Considerações finais. O impacto de famílias mobilizadas e comprometidas com Deus pode ser muito grande numa sociedade. Seu papel é basicamente resistir ao mal, contribuir para que ele não se alastre de forma a prejudicar os habitantes da terra. Deus é justo e quer que as famílias cristãs ajam para abençoar as pessoas desfavorecidas deste mundo. Neste sentido, o papel da família é de apoio e demonstração do eterno amor de Deus em Cristo, quando ativa civicamente na perspectiva bíblica. A família cristã age responsavelmente e cumpre com seu dever, atuando de forma a proclamar que é chegado o reino de Deus, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para terminar, em Tiago 4, diz assim, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz as Escrituras, o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Versículo 6. Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz as Escrituras, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Visto que o Evangelho não foi pregado em palácios, o Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus, vocês viram João Batista? Ele parecia uma cana balançando no deserto. Qualquer vento de doutrina levava ele para lá e para cá? Não. Ele era firme. Ele era íntegro. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O arauto de Deus que proclamou, eu batizo com água, mas virá um após mim que batizará com fogo e com o Espírito Santo. O fogo é o inferno, é a condenação. O Espírito Santo é para aqueles que realmente nasceram de novo e possuem comunhão e paz com Deus. E ali o Senhor Jesus está dando exemplos do maior profeta já conhecido, segundo as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não comparando ele com os outros profetas, né? Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Aqui o autor do livro, Tiago, ele diz o quê? Ele menciona aqui o ritual que os sacerdotes faziam, lavando as mãos. E aqui ele convida os crentes que estão divididos, que possuem amizade com o mundo e amizade com Deus. Certo? O próprio Senhor disse, irás servir um e aborrecer o outro. Não tem como servir a dois deuses. Ou nós utilizamos a nossa cidadania, aprendida através da palavra de Deus, através dos sermões e das nossas escolas bíblicas, através da nossa carreira cristã e eclesiástica. Ou nós nos entregamos de corpo e alma ao mundo e nos submetemos ao julgamento de Deus. Nós temos duas escolhas. Ou influenciamos conforme
o Senhor Jesus influenciou ou nos entregamos à influência do inimigo, do mal, e vivemos conforme a nossa carne. Quando eu digo carne, não é a carne que cobre os nossos ossos. É a nossa existência. O mal que nós procuramos, o mal que nós temos desde a queda do homem em Gênesis 3. Meus irmãos, eu termino assim o estudo da nossa lição 37. Família, agência e cidadania.